Eu não sei porque nunca estive no campo, mas deve ser muito difícil estar longe da família. Deve ser muito difícil deixar o conforto de suas igrejas. Mas eles estão lá, meus irmãos, para pregar a palavra do Senhor. Eles ouviram e eles aceitaram e entenderam o ID do Senhor. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de levantar um clamor pelos nossos missionários e também por todos os missionários que nesse momento estão no campo missionário trabalhando nesta grande obra. Pessoas corajosas, pessoas que Deus escolheu, mas que nós vamos nesse momento orar por elas, levantar um clamor. Também vou pedir aqui oração pelo Tarcísio Ferreira, Tamires Rodrigues, Viviane Rodrigues, Thalita Rodrigues, Giovana Rodrigues e Ruth Rodrigues, uma família. Vamos orar por esses irmãos essa manhã, crendo que Deus vai ouvir a oração e que Deus vai atender o nosso pedido dessa manhã, amém? Levante a mão comigo, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, primeiramente para te agradecer pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pai, o Senhor é tão maravilhoso, Deus tão misericordioso, e as tuas misericórdias, meu Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós somos encontrados pelo teu amor, nós somos alcançados pelo teu sacrifício, ó Pai. Nessa manhã nós queremos levantar um clamor. A tua igreja está orando ao Senhor pelos missionários que estão no campo, missionários que deixaram as suas famílias, pessoas, Senhor, que deixaram o conforto de suas igrejas para poder atender o ID, para entender o chamado, para pregar a tua palavra. E nessa manhã, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração é que o Senhor possa fortalecer esses irmãos, é que o Senhor possa dar saúde a esses irmãos, que o Senhor possa dar sabedoria, proteção e graça, para que os irmãos possam continuar pregando o teu evangelho, seja onde for. Deus, se houver algum embaraço do inimigo, Senhor, se houver alguma cilada de Satanás pelos missionários, eu quero quebrar agora toda a maldição através desse clamor, dessa oração. Eu quero profetizar as suas bênçãos sobre os missionários, sobre o nosso ministério, sobre todos que estão envolvidos com missões, Senhor, porque missões está no seu coração, e eu creio que missões está no coração dessa igreja também. Eu oro, Senhor, pelo teu fortalecimento, eu oro pela presença do Espírito Santo, trazendo a graça, trazendo a unção, trazendo proteção, Senhor, e força, para que esses missionários possam continuar trabalhando nessa grande obra que é a água. Também, Senhor, levando um clamor para essas pessoas que estão enfermas e que precisam, Senhor, de uma cura. Entra com providência, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é a própria cura. E eu oro no nome de Jesus, crendo que o Senhor ouviu o nosso clamor e atendeu o clamor da sua igreja. Eu oro a ti, Senhor, e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Gostaria de ver meus irmãos, antes sem esquecer, pedir o pastor Sá. O Mateus está ali fazendo no IBAD, aquele lugar abençoado, com a sua esposa Quinta, né? Suas duas filhas. Não sei se os irmãos lembram, eles estiveram conosco aqui no ano passado, também no nosso dia de missões. E a sua esposa ainda esperava a criança, e agora já está com a criança de colo ali. A outra cresceu também bastante. Estão conosco aqui, vindo ali direto da África, como? Guiné-Bissau, vindo de Guiné-Bissau, da África, vizinho do Senegal, ali onde está a Thalita, e vieram para nos trazer a palavra nessa manhã, para nos ajudar a entender um pouco mais de missões. Porque nós estamos aqui em São Paulo, no Brasil, nós falamos de missões, mas eles vivem missões, eles estão no campo, eles sabem o que acontece, têm as experiências, e que nessa manhã Deus possa dar sabedoria ao irmão que vai estar ministrando, a sua família, e que Deus possa trabalhar nos nossos corações. Mas que o pastor sabe, para fazer uma oração por eles, e aí já passar a palavra para eles também. Irmãos, aqui está o Mateus e a Quinta, que está ali sentada junto com os filhos. Eu, na verdade, não queria falar nada, meus irmãos, mas se o Wesley me der o microfone, eu vou falar. Quando eu vi a Pérsia entrando, a Pérsia entrou juntamente com a missionária ali, com a Quinta, com as crianças, segurando a mãozinha das crianças, vindo. E aquilo me fez lembrar algumas coisas. Vem aqui à frente para poder tirar um foto conosco aqui. Você possa pensar o que é missões.
Eu tive o prazer de levar muitos missionários ao aeroporto. Já tive o prazer de visitar outros países onde eles estavam trabalhando. Tive o prazer de pregar, de realizar batismos nesses locais. Mas é muito difícil, irmãos. A pobreza extrema, a dificuldade muito grande. E eu tive o prazer de levar missionários que saíram bonitos como eles estão aqui. Mas depois eu fui buscá-los no aeroporto, marido na cadeira de rodas, o filho com o braço todo arrebentado, a mulher com o braço todo arrebentado, porque sofreram acidentes. E por algum tempo eu tive que pegar esses missionários e levá-los aos médicos. Leva, traz, leva, traz, leva, traz. E não abandonamos e cuidamos deles. E Deus me fez lembrar aqui da filha do pastor Osmar. O missionário estava no campo, os irmãos que teve pressão arterial, uma menina de 12 anos de idade mais ou menos, com a pressão de 20 por 10, 22 por 10. Essa criança, esse adolescente, teve que vir para o Brasil durante 6 meses. Eu cuidei como se fosse um pai, levando quase que diariamente para os médicos em São José, fora de São José, fazendo todo o tratamento da criança. A mãe não conversava, a mãe não sabia. E nós fizemos todo o trabalho que foi necessário na vida dessa criança. Hoje, para a glória de Deus, ela está abençoada para a glória do Senhor. Eu quero dizer a vocês que a obra de missões não é fácil, é difícil. Há um clamor no céu dizendo: quem há de ir por nós? Há um clamor. Há um clamor lá no inferno dizendo: envia, Pai Abraão, envia alguém para pregar aos meus irmãos, para não dar mais tempo. E há um clamor na terra dizendo: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. E eu acredito que nesta manhã, hoje, foi preparado este momento para que nós possamos nos apresentarmos ao Senhor e dizermos a Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor, eu quero me colocar à tua disposição. E aqui está um homem que se colocou à disposição para Mateus, a Quinta, a sua família. Eu quero apresentá-los. Vamos dizer a eles que sois bem-vindos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, aqui está esta família, meu querido. Que o Senhor continue estendendo as tuas mãos de vida sobre a vida deles, meu Senhor. Que o Senhor possa utilizá-los, meu Deus, na face da terra. Que haja toda a preparação daquele instituto bíblico, meu Deus, e que eles possam retornar à sua pátria, meu querido Pai. Oh, Xarabacalabassui, Calabassui, e que ali naquela pátria, meu Deus, o Senhor possa usá-los como canal de bênçãos para levantar outras pessoas, ó Deus, para que possam ali ganhar muitas almas para o teu reino e agradecer ao Senhor. Bendito Deus, eu ministro sobre eles nesta manhã uma unção, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, uma unção que vem da parte do trono da tua glória, meu querido Pai, para que o Senhor possa encher cada vez mais estas vidas, meu Senhor, deste desejo de fazer a tua obra em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode aplaudir ao Deus Todo-Poderoso bastante, meu querido irmão. Amado Senhor, o prazer é todo nosso estar aqui na casa do Senhor para beber os irmãos. Amém? Eu vou aproveitar que a minha esposa está aqui, mais um microfone, vamos cantar um coro em Quibiú, da nossa vida. Aí eu vou pedir os músicos para acompanhar. Dá para cantar e dá para acompanhar também. O coro é o seguinte: Nonangaba Senhor, Nonangaba Senhor. Segunda parte. Apois-te, Senhor, apois-te. Terceira parte.
glória. Amém? Vamos louvar? Ele não é melhor, Ele é excelente. Receber glória, Ele é o único que merece ser adorado. Ele é o único. Amém? Meus amados, eu estou muito feliz de voltar aqui de novo. Eu estou também feliz e felicíssimo de ver o meu amigo e companheiro de Ibade, o irmão Vicente, conhecido como o irmão Paulo, colega de turma. Estamos lá no Ibade batalhando junto. Eu estou muito feliz de ver ele aqui conosco. Mas, meus amados, abre a sua Bíblia comigo. Vamos ler um texto bíblico, depois eu dispenso os irmãos para sentar. Capítulo 13 de Atos do Apóstolo. Capítulo 13, verso 1 a 3.
capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 a verso 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasco de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, e os despediram. Amém? Tenha vontade de sentar. Meus amados, hoje é um culto de missões. Culto de missões. Toda essa manhã é uma manhã reservada para a conscientização da obra missionária. Missão é a razão principal da existência da igreja na face da terra. A igreja existiu aqui na terra para fazer missões. Alguns biblistas, eles procuram dar um tema para a Bíblia. Procuram atribuir um tema para a Bíblia Sagrada. Alguns pensam que a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento, poderia ter como tema principal a aliança. Porque Deus fez aliança com o seu povo e Deus trabalhou em cima da aliança. Outros ainda acham outros assuntos interessantes, mas alguns deles entenderam que o que poderia ser um tema que pode permear toda a Bíblia Sagrada é missões. Missões. No livro de Gênesis, lemos o seguinte: que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia, o Senhor descansou. Tudo que o Senhor tinha criado era perfeito e era bom. Mas passando alguns tempos, o homem desobedeceu à ordenança do Senhor e o homem cometeu pecado. A Bíblia nos diz que o homem se escondeu da presença de Deus depois de ter comido ao fruto da árvore proibida. A partir desse período, Deus começou um trabalho de resgatar o homem, de trazer o homem de volta. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até os nossos dias, Deus está trabalhando de uma maneira diferente para trazer os homens de volta para Ele. Isto é missões. Missões é a obra principal, é o projeto de Deus. Deus, Ele instituiu a obra missionária e nos chamou para cooperar com Ele nessa obra. Amém? Nós somos cooperadores na obra do Senhor. É por isso que eu falei, a razão principal da existência da igreja aqui na face da terra é para fazer a obra missionária. Mais nada. O nosso trabalho primordial é fazer missões. Ganhar a alma para Jesus através da evangelização. A igreja, como aprendemos, é a eclésia do Senhor, são um chamado para fora, um chamado para pertencer ao corpo de Cristo. A Bíblia nos diz, nessa igreja aqui, igreja de Antioquia, é uma igreja referencial na obra missionária. Sabemos que a igreja começou com os apóstolos depois de eles terem recebido o poder do alto. Pedro pregou na sua primeira pregação e na segunda pregação converteu perto de 5.000 pessoas. Aí começou a igreja. A igreja começou em Jerusalém. Depois de Jerusalém, o foco
foi para Antioquia. Cidade de Antioquia, na Síria, é uma cidade estratégica, é uma cidade importante, principalmente na divulgação do Evangelho. Porque depois que a igreja começou em Jerusalém, depois começou também perseguição. Herodes capturou Tiago, decapitou Tiago, prendeu Pedro, colocou no calabouço. Aí os irmãos ficaram apavorados, oraram, jejuaram, fizeram vigília. Deus mandou um anjo, libertou Pedro. Aí Pedro foi lá, avisou os irmãos se espalharam. Na medida que eles estavam fugindo da perseguição, estavam também anunciando a palavra do Senhor. Nessa altura, a maioria dos crentes convertidos saíram da cidade de Jerusalém, que tinha perseguição, e foram para a cidade de Antioquia, que era uma cidade, no nosso pensar, mais democrático, mais liberal, onde tem liberdade de expressão. Esses irmãos foram para essa região e começaram a cultuar nesses lugares. Nessa igreja, como lemos no texto sagrado, tinha mestres e tinha profeta. E essa igreja é uma igreja comprometida é uma igreja séria, comprometida com o Senhor. Os irmãos estavam orando, os irmãos estavam jejuando. Esses irmãos tinham mestres, que são pessoas bem treinadas na palavra do Senhor. Quer dizer, essa igreja, a igreja de Antioquia, é uma igreja muito bem nutrida, é uma igreja muito bem ensinada, tinha doutrina, porque esses mestres são pessoas que davam o ensino, os estudos bíblicos para a igreja. Essa igreja é uma igreja de comunhão. O Espírito Santo tinha liberdade de poder expressar livremente, sem constrangimento, sem obstáculo. Numa dessa reunião, o Espírito Santo tomou liberdade e falou: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Que obra é essa? Obra missionária. Amém? Meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com esta igreja nesta manhã é que todos nós somos chamados, mas tem alguns que são os escolhidos. Amém? Todos nós somos chamados para fazer a obra missionária. Todos nós somos um missionário, porque nós somos a igreja. Amém? Essa palavra igreja é uma palavra que veio do grego, eclésia. Só que essa palavra eclésia no grego não foi inventada pelos cristãos. Não são os crentes que inventaram essa palavra. Essa palavra já existia no tempo grego antigo. Essa palavra já existia, eclésia. O que era eclésia no conceito do grego dos antigos? A eclésia era uma assembleia, era um lugar onde são convocados os representantes do povo. Os gregos são democráticos por excelência. Desde o século V a.C., a Grécia já exercia o que nós conhecemos hoje como democracia. Tinha representantes dos povos. Esses representantes dos povos eram chamados para representar os povos, para discutir assunto do polis, que é a cidade. Porque a Grécia antiga é conhecida como cidade-estado. Tinha várias cidades-estado. Depois, o pai de Alexandre o Grande, o Filipe, conquistou a Grécia e unificou a Grécia. A Grécia ficou pobre, mas antes era cada cidade uma cidade-estado. E cada cidade-estado tinha representante do povo. Como cidade de Taubaté tem os vereadores e tem os prefeitos. Os vereadores são os nossos representantes que discutem e fazem as leis do polis, de cidade de Taubaté. E esses vereadores são conhecidos como eclésia, porque são representantes do povo. Quando o cristianismo surgiu, os crentes, para comunicar o Evangelho, eles fizeram apropriação desse termo e fizeram ressignificação desse termo. E esse termo, que é eclésia, passou a significar os chamados para fora. Quer dizer, são pessoas que são convocadas,
São pessoas que foram chamadas para pertencer a um corpo. E essa eclésia é nós. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Amém? A vossa igreja é muito bem estruturada. Muito bem. Banda bem organizada. Tudo chique. Meus amados, eu não estou com ciúme, não estou com inveja. Não vou levar nada. Amém? Fica descansado. Mas na minha cidade, as nossas igrejas são igrejas simples, muito simples, muito simples. Não tem esse aparato que vocês têm. Mas nós temos uma certeza de que o templo não é a igreja. A igreja somos nós. Jesus vai voltar. Jesus vai procurar a sua igreja. Não vai levar o vosso templo chique, vai ficar. Todo esse aparato que vocês têm vai ficar. Amém? Amém? Vai ficar. A nossa igreja é simples também. O nosso templo simplesinho também vai ficar. Porque nós que somos a igreja. Amém? Amém? Se o templo depois, a pintura ficou feia, não preocupa com isso. Porque vai ficar um dia. Um dia vai ficar. Amém? Tem pessoas que preocupam. A igreja tem que ficar chique, pastor. A vossa igreja, eu percebo que tem um chamado missionário, visão missionária. Mas eu já fui em muitas igrejas. Você tem preocupação, preocupação não é missão. Preocupação é templo. Preocupação é lugar chique, poltrona. Hoje, a maioria das igrejas não tem esse tipo de modelo de banco, não. Esse modelo de banco já está ultrapassado. Não. Precisa de poltrona, individual, sem incomodação. Eu não preciso encostar o meu ombro no ombro do irmão, não. Eu preciso sentar bem acomodado. Irmãos, isso vai ficar um dia também. Vai ficar. Na verdade, tudo que nós temos, um dia vai ficar. Amém? Amém. Depois eu vou contar um segredo. Se você quer levar, principalmente o seu dinheiro, os seus bens para o céu, tem fala. Eu consegui descobrir. Tem um mecanismo de levar as suas riquezas para o céu. Tem. Bom, vou explicar depois. Amém? Nós somos a igreja de Cristo. É nós que um dia seremos arrebatados e vamos encontrar com o Senhor nos ares e vamos entrar para o povo do Cordeiro. Amém? A igreja é essa aqui. E Jesus incumbiu a responsabilidade da evangelização mundial. A igreja, Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, 15 e 16. Grande comissão foi dada para a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou: olha, depois que vocês receberam o poder, vocês serão os meus testemunhos. Vocês darão testemunho de mim, começando aqui em Jerusalém, em Judeia, em toda Samaria, até os confins do mundo. A igreja foi reservada à missão da evangelização mundial. Amém? A Deus falou o seguinte: o Arém falou que saúde de uma igreja, uma igreja saudável, saúde de uma igreja é medida pela capacidade de enviar missionários. Cada vez que a igreja envia um missionário para o campo, cada vez que a igreja implanta um missionário no campo, a igreja se torna cada vez mais saudável. Saúde de uma igreja é medida na capacidade de enviar missionário, não na superlotação do seu templo. Templo cheio. Não é isso que faz uma igreja saudável, mas é enviar os missionários. Meus amados, Antioquia é um referencial. Podemos perceber que o foco começou em Jerusalém, depois passou para Antioquia. Na Antioquia, Paulo e Barnabé saíram pela primeira viagem missionária.
fizeram trabalharam na região da Ásia Menor, atual Turquia. Paulo implantou a igreja. Paulo é um estrategista brilhante. Ele chega no lugar, ele procura sinagoga, ele procura cidade referencial. Na cidade referencial daquela região, ele instala o seu bastião, prepara os obreiros, lança os obreiros para poder fazer evangelização nas periferias. Esse é o modelo missionário de Paulo. Paulo e Barnabé foram para a primeira viagem missionária, depois retornaram para a Turquia. Isso tem uma lição para nós. Paulo não é um avulso. Paulo não é um Zé Ninguém. Paulo tinha uma igreja pela qual ele tinha que prestar conta. Se você tem um chamado missionário na sua vida, não aventura isso sozinho. Espera o tempo de Deus. Converse com o seu pastor. Peça a bênção do seu pastor. Tem que ter uma igreja na retaguarda. Paulo tinha uma igreja. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles foram. Na primeira viagem missionária tiveram problema por causa do Marcos. Aí na segunda viagem missionária, Paulo não queria que o Marcos ia. Barnabé queria que o Marcos ia. Paulo falou, não, essa aqui nos abandonou no caminho. Nós não vamos levar ele. Houve uma briga separada. Mas na segunda viagem missionária, Paulo foi, visitou as igrejas já fundadas na primeira viagem missionária. E na segunda viagem missionária ampliou ainda o campo da atuação. E depois voltou de novo para a Turquia para prestar conta. Paulo não é um avulso. Paulo tinha uma igreja. Paulo tinha uma retaguarda. A igreja tinha orado por eles. A igreja tinha colocado a mão. Colocação da mão é uma imputação de responsabilidade. É uma transferência de poder, é uma transferência de autoridade, mas também é um compromisso que a igreja tinha tomado com ele. Olha, irmão, vocês vão, mas nós vamos estar aqui, vamos estar orando, suplicando, intercedendo, apoiando na tudo aquilo que foi necessário para a obra. Tinha uma igreja. É por isso que eu falei, todos nós somos chamados, porque nós somos a igreja. Temos a incumbência de pregar a palavra do Senhor. Mas tem alguns que são escolhidos. Por exemplo, no nosso meio aqui, todos nós que estamos sentados aqui, temos o dever de pregar a palavra para os nossos vizinhos. Na nossa vizinhança aqui, devemos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos falar a palavra. Pregar a palavra. Se for necessário, podemos falar alguma coisa. Quer dizer, o nosso testemunho deveria ser uma mensagem para os nossos vizinhos, para a nossa família. Mas se for necessário, fale alguma coisa. Amém? Todos nós, não é responsabilidade só do departamento de missão, não é responsável só do pastor, não é responsável só do corpo, responsabilidade do corpo do obreiro, é responsabilidade de todos nós que somos crentes em Jesus Cristo de evangelizar. Eu creio, eu tenho plena certeza que não é todo mundo aqui que tem coragem de deixar esse Brasil maravilhoso. Amém? Eu creio. Eu tenho plena certeza que não é todo mundo aqui que tem a coragem de ir para o Senegal, onde está a nossa irmã. Não é todo mundo que tem coragem de ir para Guiné-Bissau, o meu país. Não é todo mundo aqui que tem a coragem de ir para o Afeganistão, para a Argélia, para o Nigéria. Não é todo mundo. Tem alguns. E esses alguns são os escolhidos. Amém? São os escolhidos. Todos nós somos chamados, mas tem alguns que têm um chamado específico de deixar o nosso país, de deixar o país de origem, de deixar o conforto, de ir para outro lugar. Amém? Amém? Porque é diferente. Aí vocês perguntam para mim, irmão, como é que está aqui? Aqui é gostoso, aqui é maravilhoso, aqui é tudo de primeiro, tudo de bom que vocês têm. Às vezes eu paro, converso com algumas pessoas, olha, é que vocês não sabem, vocês não conhecem. Mas eu percebo também, visão do povo, porque o povo aqui é muito influente.
influenciado pela cultura americana. Todo mundo admira a América, todo mundo inspira na América, e é tudo lá. O sistema político brasileiro é inspirado no sistema político americano. É tudo, é diferente, não tem nada a ver com Portugal. Apesar de o Brasil é colônia de Portugal, mas não tem nada a ver com Portugal. O sistema político português, o sistema político brasileiro não tem nada a ver. Um está para lá, como diz o nosso professor, o outro está para cá. Não tem nada a ver. O meu país já inspira em Portugal. Tudo é inspirado em Portugal. O sistema político, organização administrativa do país, é tudo o sistema português. O nosso Código Civil é o Código Civil português. Só que fizeram contextualização. Tem alguns comentários do Código Civil, mas é o Código Civil português. Aí os doutores portugueses vão lá para dar aula na Faculdade de Direito de Sal, não tem nenhum problema, porque eles sabem, o Código Civil é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí o nosso português também é a mesma coisa, vocês podem perceber, que eu nunca vou conseguir falar que não brasileiro. Aí eu tenho que puxar o mesmo, é sotaque mais de influência do Portugal. Aí o país aqui, o Brasil, inspira muito. Aí o Brasil ainda é muito longe em termos de desenvolvimento com os Estados Unidos da América. Aí o povo pega. Não, tem que ser assim. O Brasil tem tudo para ser melhor que os Estados Unidos da América. Tem. Mas o Brasil está bom, do bom tamanho do meu gosto. Quer dizer, o Brasil, em comparação com o meu país, é uma distância de Taubaté, não sei onde, Minas Gerais, talvez lá para o Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver. O Brasil está bom. Por isso, eu duvido que todo mundo tenha chamado de abandonar o Brasil. Aqui você tem energia elétrica 24 sobre 24 horas. Se acabar a energia agora, aqui, 2, 3 minutos, eu creio que vocês vão pegar o celular para ligar lá para a entidade responsável. O que é isso? No meu país, se aparecer 1 hora, o povo faz festa. O povo faz festa. Aí você pergunta, mas como é que vocês vivem? Eu creio que todo mundo que está aqui tem frigorífico em casa. Geladeira, frigobar. O que você vai comer hoje, o que você vai comer amanhã, o que você vai comer depois da manhã. Tem pessoas que fazem compra no mês. Não tem tempo para ir no mercado todo dia. Compra lá um mês, coloca lá. No meu país não tem isso. Nem os que têm não fazem isso. Não tem, porque não tem energia. E todo mundo compra o que vai comer hoje. São 9 horas, 10 horas. Esse é o horário normalmente que as mulheres vão para o mercado, para ver o que vai encontrar para comprar. Todo mundo vai para o mercado. O mercado fica cheio. Aí compra, faz hoje. Amanhã volta de novo. Depois da manhã volta de novo. Aquele horário de 10 horas para frente, 10 até mais 11 horas, é o horário de fazer compra, para fazer o almoço em casa. Todas as mulheres sabem disso. Vão para o mercado. Não tem energia. Não tem. Aqui tem o SUS. O SUS que alguns reclamam, se você está na fila do SUS, demora tanto. É que são muitas pessoas. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Tem muita gente. Mas no meu país não tem SUS. Não tem. Nada disso. Você vai lá para a consulta, tem que ter dinheiro no bolso, pagar a consulta, comprar medicamento. O medicamento é muito caro. Caro, mas aqui tem o SUS. Eu e a minha esposa, de vez em quando, levamos a gente aqui Santa Casa, a gente fica, ou no posto do SUS. Aí a médica passa a receita, na farmácia pega o medicamento de graça. Não existe isso lá.
Não tem. Aqui tem o SUS. Para de planos particulares. Tem isso. Água potável. Água. Sabesp aqui prepara água. Aí mata todas as bactérias. Coloca o fluxo para tratamento de dentro. Não tem nada disso lá. A maioria do povo pega lá no poço. Na minha casa mesmo, temos um poço. Temos um poço, na nossa casa lá em Bissau, temos um poço lá. Bissau é a capital de Guiné. Mas não é todo lugar que tem água potável. Às vezes chega um momento que não tem água. Mesmo os que têm torneira em casa não tem água. Porque a água é produzida, a nossa energia lá é produzida através do diesel. E diesel é caro. Bissau precisa de 25 mega para alimentar Bissau. E os geradores lá da empresa conseguem só 3 mega. 3. Cidade só de Bissau, que é a capital, precisa de 25, de acordo com os técnicos. Mas a capacidade é de 3 mega. E esses 3 mega vão lá para os peixão, uns peixes grandes, para a produção da água. Mas chega um período que acaba o diesel, não tem água. Nós costumamos beber do poço. Aqui tem água. Quer dizer, eu estou mostrando que aqui tem um certo conforto. Tem um certo conforto. E não é todo mundo que tem a disponibilidade de deixar esse conforto, de viver numa região como essa. De viver numa região como essa. Não é todo mundo que tem coragem. Mas os escolhidos de Deus, eles têm. Amém? Os escolhidos de Deus, eles têm. Eles deixam o Brasil. Tem missionários brasileiros em todo canto do mundo. Na Guiné-Bissau tem muitos missionários brasileiros. No Senegal, que é vizinho de Guiné-Bissau, tem base missionários. Tem missionários por todo lado. E esses missionários vivem nessas condições. Não tem saneamento básico. Aqui, se você quer comprar carne, comprar peixe, você vai no supermercado. Ontem eu estava contando para o meu irmão. Você vai no supermercado, o supermercado é tudo bem higienizado, é tudo bem organizado, tem máquinas para cortar pedaços, peças por peça, tudo bem estruturado. Você chega lá no meu país, não tem isso. Você chega lá, é mercadão, tudo ar livre, é na América, quer comer carne, é assim, papão, pá. E lá não tem picanha, eu vejo lá no supermercado, eles colocam o boi, colocam cada peça com o seu nome, aí picanha, maminha, esse aqui não tem esse aqui. Não tem nada. Lá é carne de primeira ou carne de segunda. O que é carne de primeira? Carne de primeira é carne só, não tem osso. É só carne. Dá para fazer bife, dá para fazer alguma coisa. É só carne. Isso é carne de primeira, mais carne. E carne de segunda é aquela carne que tem osso. Aí você chega lá, carne de primeira. Se acabou, acabou. O que sobrou aqui é só carne com osso. Aí pá. Você pega, né? Aí depois coloca na panela, tem que dar o trago lá na panela. É assim. Não é todo mundo que tem coragem de viver nesses lugares. Tem lugares ainda mais difíceis. Mais difíceis. Eu estou falando da capital. Se você for para o interior de Guiné-Bissau, o interior de cada país na África, quase a mesma coisa. Dificílimo. Não tem restaurantes. Restaurantes aqui, vocês conhecem. Tem uns gaúchos aqui, espalhados no Brasil inteiro. Você chega lá, paga um rodízio, come carne até que você, irmão, basta, chega. Não tem nada disso lá. Não tem. Tem lugares bem carentes, bem difíceis. O desenvolvimento não chegou. Tem lugares que não tem estrada, é tudo trilha. Tem que andar de trilha, com cargas nas costas ou na cabeça. O povo viaja
carregando as coisas na cabeça. Que está terminando, eu queria continuar. Nem todo mundo tem um chamado de enfrentar esses lugares. É por isso que nossos missionários devemos acarinhar os nossos missionários. Devemos trabalhar com os nossos missionários. E fazendo isso, eu sei que vocês mandam oferta missionária. Vocês mandam oferta missionária mensalmente para os nossos missionários. Eu creio que vocês falam, não, todo mês nós mandamos X. Eu creio. Se vocês perguntarem para o nosso missionário, ele passa necessidade, passa assim. Sabe por quê? Porque ele divide com o povo. Divide com o povo. Você chega num lugar desse, num lugar carente, eu já beneficiei muito mesmo. Meu pai estava no interior, meu pai não tinha condição, e eu também não trabalhava na época. Aí eu vi uma semana que eu não fui no culto, aí o pastor perguntou de mim, outros colegas falaram, não, mas eu está doente, por isso que ele não está vindo no culto. Ele foi lá, eu estava lá no chão, era tifoide, era um febre, eu me jogava água no meu quarto e deitava naquela água, porque era uma febre, temperatura por dentro. Aí o meu pastor, quando chegou lá, ele me levou num dos doutores, vários de nome lá, fui fazer a consulta. Ele gastou um bocado de dinheiro, e aquele dinheiro, eu tenho plena certeza que ele vinha da oferta que a igreja envia para ele. O meu pastor ajuda bastante, ele não chega, não tem hora, porque ele tem um carro. Você liga, 4 horas da manhã, ele levanta, deixa a esposa em casa, sai para atender a necessidade dos membros. Ele me ajudou bastante. E eu dividi um parte do salário que a igreja mandava com ele. E não sou eu, mas eu tenho os obreiros, tinham irmãos de terceira idade, ou da melhor idade, como se fala aqui hoje, que iam lá, não tinha emprego, lá não tem aposentadoria, não tem um salário mínimo, não tem essas coisas. E eu lá abaixo da porta dele, olha pastor, hoje eu não tenho nada em casa para comer com a esposa, com as crianças. Aí o pastor ajuda, divide com o povo. A oferta missionária que é enviada. Eu quero fazer um desafio. Se você tiver condição, visite o campo missionário. Em vez de você tirar férias para ir para Ipanema, no Rio de Janeiro, em vez de você tirar férias para ir para Las Vegas, nos Estados Unidos da América, para ir lá para Foz do Iguaçu, para ver aquelas cataratas, faça uma viagem missionária. Vá para o campo missionário. Eu creio que quando você voltar, você vai ter uma outra percepção, uma outra mentalidade. Porque falar de missão, viver missão, para ver firmes e fortes, isso não nos toca, isso não nos comove, isso não mexe no nosso íntimo. Parece que é uma coisa inventada, parece uma coisa fictícia. Vá para o campo missionário, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas no campo missionário, pega as suas férias, vá para o campo missionário, fica lá com o irmão, fica lá com a irmã, visite as igrejas, sente o cheiro da terra e anda pelas mulheres do país. Aqui tudo ao chumalotado, estrada chique, tudo de bom. Lá é no chão, é pé na terra, poeira, pó para todo lado. Mas os irmãos, os escolhidos, estão lá. Meus amados, pastor Ezequias costuma falar o seguinte: um missionário é aquele que desce no fundo do poço, no fundo do lodo, que mergulha no fundo. E a igreja, que nós não temos coragem de deixar o nosso Brasil maravilhoso, que nós não temos chamado, não é que nós não queremos, mas nós não temos esse chamado, nós não temos essa coragem. Nós somos os que devem segurar a porta.
Segurar a corda. O missionário desce no fundo do poço à procura de joias preciosas. Essas joias preciosas são as almas. E as almas são importantes para o reino dos céus. Meus amados, Jesus, Lucas capítulo 11, Jesus foi acusado pelos fariseus que ele comia com os cobradores do imposto, vivia no meio de prostitutas. Mas Jesus estava lá. Jesus é diferente de nós. Nós, muitas das vezes, eu creio, se um dia vocês viram o vosso pastor conversando com prostituta, certamente a primeira impressão, o pastor quer negociar programa. Primeira impressão é isso. Ainda tem pessoas que olham, não vê direito, não contempla direito e vai lá fazer murmuração. Ô irmão, você não sabe, eu vi pastor lá na casa de prostituição. Pastor quer negociar programa. Não, Jesus é diferente de nós. Aprenda com Jesus. Jesus estava sentado no meio de prostitutas e de publicanos, cobradores de impostos, que eram pessoas de má fama. Aí os fariseus acusaram ele. O que é isso? Você come com os cobradores de impostos? Aí Jesus contou 3 palavras. Contou do carneiro perdido, homem tinha seu ovelha, aí perdeu um. Será que ele vai deixar aquele que está perdido por causa do 99? Não, ele vai à procura de um. Aí Jesus contou uma outra história, uma outra parábola, de mulher que tinha 10 moedas. Aí perdeu uma. Certamente ele vai deixar, porque não, agora tem 9, aquele muito importante. Não, ele vai procurar, ele vai revirar a casa até achar. Se achar, vai chamar os vizinhos para fazer festa. E contou parábola do filho pródigo. Meus amados, sabe o que é isso? Aí Jesus, resumindo a história, falou: olha, se uma alma converter, uma alma arrepender dos seus pecados, os anjos fazem festa no céu. Glória a Deus. Os anjos fazem festa no céu. Por isso o templo, para mim, não é importante. Porque a inauguração do templo, os anjos não fazem festa no céu. Amém? Os anjos não fazem festa no céu. Tem uma igreja aqui que está construindo o templo de Salomão. Estão trazendo pedra lá de Israel. Sabe? É fortuna de dinheiro. É milhões de reais. Dinheiro que poderia ser aplicado na obra missionária para ganhar vida, ganhar alma para Jesus, empreender grandes projetos missionários para resgatar vidas. Esse dinheiro está sendo perdido. Você acha que no dia da inauguração daquele templo de Salomão, os anjos vão fazer festa no céu? Eu duvido. Mas se uma alma converter a Jesus, os anjos fazem festa no céu. Glória a Deus. Meu amado, e o missionário é aquela pessoa que mergulha à procura de joias preciosas, que são as almas. E as almas são importantes para Deus. São importantes para Deus. Porque Deus não tem prazer na morte dos ímpios. De acordo com Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Porque Deus sabe que aquele ímpio vai perder, vai perecer. Deus tem prazer na salvação das almas. E a igreja tem que investir boa parte do seu recurso na obra missionária. Boa parte do seu recurso na obra missionária. Não esquece, saúde de uma igreja é medida na capacidade de enviar missionários. Não na superdotação dos bancos do seu tempo, mas na capacidade de enviar missionários. Eu creio que tem pessoas que têm chamado missionário, e estão ao pé de Jesus, chorando aos pés de Jesus. Deus, cumpra a sua promessa na minha vida. Você sabe, Senhor, que eu tenho chamado para deixar o Brasil, para ir para o país da África, para ir para o país da Ásia, para pregar a sua palavra. E a igreja tem que acordar. E a igreja tem que enviar essas pessoas para o campo missionário. E a igreja tem que segurar a corda. Amém? Amém. Tem que segurar a corda. É como os mergulhões da marinha. Na marinha, os mergulhões entram naquele aparato, mergulham lá na profundeza dos oceanos, mas tem um tubo de oxigênio que é segurado no barco, no navio. Pessoal que estão no navio segura aquele aparato, segura aquele tubo de oxigênio para o missionário ou para o mergulhão, o marinheiro
poder respirar. O missionário é assim. O missionário mergulha lá nas profundezas. A igreja tem que segurar a corda através da oração. A igreja tem que segurar a corda através da sua oferta missionária. Porque se a igreja não segurar a corda, o missionário morre. O missionário morre. A obra missionária morre. Tem muitos missionários que já foram para Guiné-Bissau, para outros países, começaram um projeto bom e brilhante. A igreja começou a crescer. E esses missionários, a igreja parou de ajudar, o missionário voltou, os irmãos espalharam. Eu conheço um, João. Inclusive foi ele que me batizou. Trabalhamos juntos no mesmo ministério. Depois ele separou. Separou e começou um trabalho particular. Na região do Gapu. Gapu é na mesma região que o Papa está. Você passa